Olá, hoje nós estamos aqui com o Luiz Fernando, fundador da Fabro-Raz. Estamos aqui no escritório para conhecer um pouquinho mais da estrutura. Luiz, me conta um pouquinho mais sobre a história da Fabro-Raz, sobre tudo que a Fabro-Raz tem feito aqui no litoral. Então, na época, eu e meu irmão observamos essa demanda que os projetos eram uma tragédia, muito ruins, não tinham compatibilização, né? E a gente viu que era interessante estudar. Então, meu irmão fez uma pós em concreto protendido, eu fiz uma pós em gestão de projetos, para tirar essa informalidade dos processos, né? Que geralmente na construção civil tudo é informal. Faz meio nas coxas, vai resolvendo, não. A gente criou um processo bonitinho, igual um bolo. Que o bolo, se tu mistura muito os ingredientes, a ordem ali descamba. E o projeto não pode ser descambado, ele tem que ter um começo, meio e fim, certo? Então tem que ter uma sequência. Então a gente criou um processo, fomos melhorando, aperfeiçoando, junto com a tecnologia BIM, treinando os novos funcionários, que o pessoal não tinha essa especialidade, não conheciam. Então a gente foi treinando, ensinando. Hoje toda a nossa equipe, a gente só faz projeto em BIM. Se o camarada quer um outro projeto que não é em BIM nem em concreto protegido, a gente não faz. Então a gente gosta de dar uma solução completa, que o cliente tenha uma performance nos projetos deles, que ele realmente ganhe dinheiro para pagar nosso serviço e sobrar ainda para ele. Tem que ter lucro, né? Isso é muito importante. Então essa é uma das nossas premissas que a gente tem no escritório. E o que muda no dia a dia da obra com essa ferramenta? Então, os projetos em BIM, primeiro eles começam aqui no escritório, né? Seguindo a necessidade do cliente, o desejo que ele tem da obra, o que ele deseja aplicar na obra, né? Desde os materiais. Então o projeto vai para a obra já todo coordenado e compatibilizado desde o início. Então o pessoal na obra ele pode abrir um tablet ou um notebook, tem os 3D, com todas as disciplinas compatibilizadas, nada bate, sabe? Os quantitativos são mais precisos, então ele tem uma previsibilidade, ele pode olhar esses 3D compatibilizados e entender melhor o processo, o que ele faz primeiro, o que ele faz depois. Então ele tem uma visão tridimensional do processo, pode planejar melhor a obra, uma série de fatores positivos que tem no caso, por exemplo, como o custo. Você consegue precisar melhor o custo, porque você tem um quantitativo baseado no projeto. Então a gente melhora muito mais a assertividade da obra, né? O pessoal realmente fazer um projeto que chegue lá na obra quando você começa a ter muito problema. Aí é triste, você perde produtividade, você perde desempenho, a performance da obra, a obra começa a atrasar. E assim não, foi tudo pensado antes. O camarada vai executar a obra lá, o mestre de obra, o empreiteiro, está tudo já pensado e compatibilizado. Claro que algum detalhezinho e outro às vezes tem que fazer algum ajuste, mas é muito pontual e raro. Então tudo é pensado no escritório, chega lá na obra, é só alegria, é só o pessoal trabalhar e fazer o serviço. Então isso vai impactar diretamente na instalação e no design interno. Então, os projetos em BIM, o que eles facilitam a vida do cliente lá na ponta? A gente entrega para eles, para todos os proprietários, o manual do usuário. O que é esse manual do usuário? É um documento que contém todas as informações, projetos que foram feitos na obra. Às vezes teve alguma alteração, a gente já altera, já acerta isso aí. O que acontece? O cliente ele consegue enxergar onde é que tem o projeto elétrico, o projeto hidráulico, para o camarada não furar nenhum cano, já tem uma distânciazinha lá que tem que cuidar. Todos os fornecedores de materiais, onde, por exemplo, deu um problema na minha janela, para quem que eu ligo? Senão ele fica perdido. Eu vou instalar um móvel lá, como é que eu faço? Aí tem um projeto, tu entra lá e tu consegue compartilhar com o teu marceneiro. Projeto elétrico, projeto hidráulico. Então ele entende tudo que está lá instalado no apartamento dele, vai ter um projeto em BIM específico, bonitinho, sabe? Que ele consegue seguir para não fazer nenhuma arte, não furar nenhum cano, né? Não furar nenhum fio, tomar um choque, sabe? Para a coisa realmente ser... E para o camarada que também fez o móvel ter a garantia que o que está lá no projeto está feito está executado. Não uma coisa às vezes está executado de uma forma e o projeto está de outra. Aí não dá, né? As coisas têm que casar. Então o BIM ele ajuda muito nessa conexão entre o manual do usuário e a satisfação do cliente lá na frente. Entre não ter erros na marcenaria, na montagem dos móveis, na instalação às vezes de uma bancada, não furar um cano, né? Que daí começa a tristeza. E é isso que a gente não quer, a gente quer alegria para o cliente. Então isso contribui muito para essa questão do cliente ficar satisfeito no final do processo. Perfeito. Você comentou que vocês são especialistas em laje protendida. Você consegue me explicar o que tem de tão especial nessa proteção? A proteção ela é uma ótima solução na construção civil. Muita gente desconhece, né? Por falta de conhecimento, né? Mas nós somos pioneiros aqui na região, Balneário Piçás, Barra Velha e Penha. Trouxemos essa tecnologia em 2017 para cá. Então o que acontece? Os terrenos aqui são muito apertados, então tem muito pilar numa obra quando é concreto armado.
E aí eu ficava aborrecido com isso. Falei, nós tem que buscar uma solução. Então a gente foi estudar. Meu irmão fez a pós em concreto protendido, então a gente começou a aprender sobre essa tecnologia e trazer para os nossos projetos. Então o que acontece? Ela tem um menor número de pilares, ela tem um vão entre pilares maior, então para você estacionar teu carro na garagem é muito melhor, né? Se tu tem um pilar ali toda a vida na tua garagem atrapalhando para estacionar, tu vai ficar aborrecido e vai falar para sempre, então tu não vai ficar feliz com a construtora. Então a gente tem que trazer soluções que o cliente fique feliz lá na ponta. Então a Protenção, ela veio muito a esse desejo de aumentar a satisfação do cliente. Então temos menos pilares, aí nós não temos vigas também dentro do apartamento, isso aí melhora, tu tem a possibilidade do layout do apartamento ser flexível, então essas vigas atrapalham muito na execução, a execução é mais rápida, menos custosa. Então, assim, é uma solução que agrega muito valor para o empreendimento, tanto na questão de custo quanto velocidade de obra. Com a nossa conversa, eu entendi que vocês se dedicam do início ao fim para o cliente sair ainda mais feliz. Então, para finalizar, por que o meu cliente deveria escolher a Fabro-Raz? Porque a Fabro-Raz tem uma equipe altamente especializada de engenharia, né, acostumada já com desafios grandes e complexos, que as pessoas geralmente correm e a gente abraça, porque a gente não corre de nenhum desafio, né? A gente está acostumado a ter soluções técnicas inovadoras e desafiadoras, sempre atendendo os critérios técnicos, né, de segurança, durabilidade e economia para o cliente, sempre entregando uma solução diferenciada e que o cliente fique satisfeito e tenha lucro no final das contas, né? Isso para nós é muito importante, a satisfação do cliente e o resultado no final das contas, né? Uma obra bem feita, bem pensada, que ele depois não se arrependa da atitude em ter contratado a gente, que ele fique com aquele sorriso lá na orelha. Muito obrigada, Luiz Fernando. Muito obrigado você que acompanhou a gente. Eu espero você na próxima entrevista. Não esquece de deixar seu comentário aqui.